Olha, a gente está aqui no início de janeiro de 2026. E para quem vive o futebol brasileiro, essa época é sempre uma loucura, né? Uma mistura de esperança com um pouco de pânico. Só que no caso do Corinthians, parece que a balança está pendendo muito mais para o pânico. Exato. O clube, é, dívidas, transfer ban, ídolos saindo de forma conturbada. O cenário é bem caótico. E o mais irônico é que o calendário não quer nem saber disso. O Corinthians tem pela frente uma das temporadas talvez mais difíceis dos últimos anos. Sim, são 5 competições. 5. Supercopa Rei, Paulistão, Brasileirão, Libertadores, que sempre desgasta, e a Copa do Brasil. Não dá tempo de arrumar a casa com calma. É tipo apagar o incêndio com o jogo já rolando. E é exatamente aí que a gente entra. A nossa ideia aqui, com base em notícias do Lance, da CNN Brasil, do De Fato Online, é tentar montar esse quebra-cabeças. Entender a lógica por trás, né? Isso. Não é só listar quem chega e quem sai, mas entender o porquê. Qual a estratégia por trás de cada decisão dessa? É uma teia muito complexa, sabe? Onde o financeiro e o campo estão totalmente amarrados. Uma decisão no escritório causa um terremoto no vestiário. E a peça que travava tudo era uma só. A punição da FIFA. Exatamente. O famoso transfer ban. Para quem talvez não conheça o termo, é basicamente um castigo, né? O clube fica impedido de inscrever qualquer jogador novo. E a origem disso, as fontes são bem claras. Foi uma dívida com o Santos Laguna do México. Pela contratação do zagueiro Félix Torres, lá em 2024. Isso, o Corinthians atrasou as parcelas, a dívida virou uma bola de neve e em agosto de 2025 a FIFA veio e baixou o martelo. E aí paralisou tudo. O planejamento para 2026 ficou completamente engessado. Como você contrata se não pode inscrever ninguém? Foi aí que a diretoria partiu para uma solução, assim, de emergência. Quase desesperada, eu diria. As fontes detalham bem a operação. Um empréstimo de 70 milhões de reais. 70 milhões. Parece a solução de todos os problemas, mas o detalhe é, de onde veio esse dinheiro? Não é como se o clube tivesse crédito sobrando por aí. Não mesmo. Não é um empréstimo de banco comum. Esse dinheiro, na verdade, é uma antecipação de receita. Ah, entendi. Eles anteciparam a cota da Liga Forte União, a LFU, dos direitos de transmissão de 2026. Ou seja, estão gastando hoje um dinheiro que só entraria ao longo do ano. Espera um pouco. Isso soa perigoso. E qual foi o custo disso? Imagino que a taxa de juros não foi nada amigável. Nada amigável. E é aí que a gente vê o tamanho do desespero. A taxa, segundo as fontes, é de 17,9% ao ano. O quê? É calculada como CDI mais 3%. Para quem nos ouve ter uma ideia, isso é uma taxa altíssima. É juro de quem precisa de dinheiro para ontem e não tem para onde correr. Quase 18%. É astronômico. É o preço para destravar o clube, como dizem as notícias. Então, como essa grana toda, que custou tão caro, foi usada na prática? O uso foi bem cirúrgico, que revela as prioridades. Primeiro, uma parte menor, uns 7,2 milhões, foi para quitar uma dívida com a CNRD, que é um órgão aqui do Brasil. Ah, ok. Isso resolveu um transfer ban doméstico, da CBF. Era um problema menor, mas que também travava o clube. O primeiro cadeado foi aberto. Certo. Uma pequena vitória. Mas a grande muralha era da FIFA, por causa dos mexicanos, né? Exato. E é para lá que foi a maior fatia do bolo. Cerca de 33,4 milhões de reais para pagar à vista a dívida com o Santos Laguna pelo Félix Torres. À vista? À vista. As notícias até dizem que o clube mexicano abriu mão de uma parte dos juros, provavelmente preferiu receber logo do que ficar na incerteza, e esse pagamento é a chave que finalmente anula a punição da FIFA e deixa o Corinthians voltar ao mercado. Então, se o empréstimo foi a chave que abriu a porta, para arrumar a casa por dentro, eles precisaram esvaziar alguns cômodos primeiro, certo? Exato, precisava abrir espaço na folha salarial. E parece que o primeiro a sair é justamente o jogador que, ironicamente, causou o problema todo. Parece roteiro de filme, né? O Félix Torres, o zagueiro que foi o pivô de todo esse transfer ban, é a primeira peça do dominó a cair. O Lance já confirma que ele está indo por empréstimo para o Internacional. E a lógica é clara. As fontes dizem que a meta do clube é cortar 6 milhões de reais por mês da folha de pagamento. O Torres não vinha sendo muito usado pelo Dorival Júnior no fim de 2025 e tinha um salário alto. Parece um movimento óbvio.
Financeiramente, é totalmente lógico. E tem um detalhe curioso. Quem está costurando esse negócio é o Fabinho Soldado. Que era executivo do Corinthians até pouco tempo. Exatamente. Agora ele está no Inter. Então ele conhece o jogador, os valores, a situação. Isso facilita muito a negociação. Mas a faxina não parou num jogador que já estava meio de lado. Ela atingiu o coração do time. A saída do lateral Fagner, que rescindiu o contrato. Isso sim é um choque. Um choque gigantesco. Ele mesmo postou um desabafo que diz tudo. Na minha cabeça, nunca pensei que esse ciclo fosse terminar, mas algumas pessoas quiseram e fizeram isso. É uma frase de um peso. É um soco no estômago da torcida, da identidade do clube. Os números do Fagner são absurdos. 578 jogos, 5 títulos. Ele é um dos 10 jogadores que mais vestiram essa camisa. É uma lenda viva do clube. Mas a saída dele vai além da estatística. Financeiramente, a conta fecha, né? O contrato ia até o fim de 2026 e a rescisão, segundo o De Fato Online, livra o clube de pagar uns 8 milhões em salários. Sim, mas o que se perde em campo e no vestiário? Perde-se um cascudo, perde-se um líder, um cara que personificava aquela raça que a torcida tanto ama. É muito difícil substituir a presença e o simbolismo do Fagner. A diretoria está mandando uma mensagem muito clara: ninguém está acima do plano financeiro, nem os ídolos. É uma decisão que pode resolver uma parte da planilha, mas que cria um vácuo de liderança e uma ferida na torcida. E se a gente soma a saída dele, a do Félix Torres e também a do Maicon, que foi para o Atlético Mineiro, o time fica com buracos enormes. Enormes. E aí, com o Transferban caindo, a conversa muda de tom. Deixa de ser como vamos sobreviver e passa a ser quem a gente traz para tapar esses buracos. E o primeiro nome que aparece com força para a zaga é o do Gabriel Paulista. O perfil dele, segundo o Transfermarkt, é bem específico. 35 anos, zagueiro experiente, rodado na Europa. E o mais importante, livre no mercado. Rescindiu com o Besiktas da Turquia. se encaixa como uma luva na estratégia que parece estar sendo desenhada. Com as finanças nesse estado, o clube não pode pagar por transferências. A caça é por jogadores que custem só o salário e as luvas. E além de gente nova, tem espaço para segundas chances. O atacante Pedro Raul está de volta. A história dele é curiosa, para dizer o mínimo. Muito curiosa. Chegou em 2024 com uma expectativa alta e não rendeu. Foram só 3 gols em 32 jogos. Uma passagem muito apagada. Foi um investimento que não deu retorno e ele acabou emprestado ao Ceará em 2025. E foi lá no Ceará que ele se reencontrou. Fez 17 gols em 45 jogos. Agora, com 29 anos, ele volta. A pergunta é, por que agora daria certo? É uma aposta de baixo custo ou uma esperança real? Eu acho que é uma mistura dos dois. É de baixo custo, porque ele já é do clube, não tem gasto de transferência, e é uma necessidade, porque o ataque está um deserto. Mas a estratégia fica ainda mais clara quando a gente olha os outros nomes que estão no radar. O padrão é nítido. Que padrão é esse? Quem mais está na lista? Olha, para as laterais falam do Santiago Arias, colombiano de 33 anos, e do Renzo Saravia, argentino de 32. Para o meio, o veterano Fernando, de 38 anos, ex-Manchester City, e para o ataque, Marinho, de 35, e até o nigeriano Victor Moses, de 35 anos, ex-Chelsea. Entendi. A lógica é não gastar com a compra do jogador. Mas focar só em atletas de 33, 35, 38 anos? Isso não é tapar o sol com a peneira? É uma solução de curtíssimo prazo. Cadê o projeto? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, provavelmente, é que o Corinthians não está pensando em projeto de longo prazo agora. Está pensando em sobreviver a 2026. É um modo de sobrevivência. Totalmente. É montar uma equipe ponte, trazer veteranos que entreguem resultado imediato, que deem corpo a um elenco com muitos jovens. A ideia é não se afogar agora, para quem sabe conseguir respirar e planejar melhor para 2027. É uma aposta muito arriscada. Se esses jogadores mais velhos não rendem, o clube fica sem o retorno técnico e sem nenhum ativo para o futuro. Exato. Estão trocando a construção de valor futuro por uma estabilidade que pode ser ilusória. O problema é que toda essa engenharia acontece com o campeonato batendo na porta. E o Dorival Júnior está lá, no meio do tiroteio, com as peças faltando. Sim, e as fontes detalham bem essas ausências. O Rodrigo Garro, que é uma das principais peças criativas do time, está fora.
fraturou o punho na final da Copa do Brasil, teve que operar. É um desfalque gigante para o começo da temporada. E não para aí, né? Não. As notícias falam que o holandês Memphis e o volante Ranieri também estão com problemas físicos. São jogadores importantes na rotação. E para completar, o centroavante titular, o Yuri Alberto, nem no Brasil está. As fontes confirmam que ele foi para a Itália tirar um passaporte europeu, sem data para voltar. O que nos leva de volta ao Pedro Raul. Exato. A ausência do Yuri Alberto abre uma avenida para ele ser titular logo na estreia. De repente, um jogador que voltava desacreditado vira a principal esperança de gols. Então, o cenário para a estreia contra a Ponte Preta, dia 11 de janeiro, é esse. Um time em transformação que acabou de perder um ídolo, com reforços que nem chegaram direito e com um monte de desfalques. É a tempestade perfeita. Sem dúvida. E por isso a gestão da expectativa da torcida vai ser o maior desafio de todos. O sucesso da planilha do escritório precisa virar resultado em campo e rápido, porque a paciência da Fiel, a gente sabe, não é muito longa. Certo. Então vamos juntar as peças para fechar. O Corinthians tomou uma decisão drástica, pegou um empréstimo caríssimo para se livrar de uma punição da FIFA. Com essa liberdade, está fazendo uma limpa no elenco para cortar custos, incluindo a saída dolorosa de um ídolo como Fagner. E para preencher essas vagas, a aposta é clara: buscar no mercado jogadores experientes e sem contrato. Uma tentativa de montar um time competitivo de forma barata e para ontem. A questão que fica no ar, então, não é só se vai dar certo. Não. A questão é o tipo de risco que o clube está assumindo. Eles estão, na prática, trocando um problema de dívida, que agora tem juros ainda maiores, pela sobrevivência esportiva imediata. Essa aposta em veteranos é uma correção de rota para agora. Mas não constrói nada para o futuro. Nada. O Corinthians está hipotecando uma parte do seu futuro financeiro para não se afogar no presente. É uma estratégia de alto risco que a gente vê muito no futebol brasileiro e que raramente termina bem. A pergunta que a torcida deve se fazer é: esse ciclo de apagar incêndios com mais dívida, será que ele tem fim?